Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um review desta obra sensacional de 335 páginas. Paulo, o Mestre, da editora Fonte Editorial, o autor é Elcio Bernardino Correia. Paulo Mestre, uma análise teológica do apóstolo e da pedagogia divina. Pois é, meus queridos, estamos aí para mais um review, ainda me recuperando dessa rouquidão, dessa forte gripe aí. Só Jesus na causa, mas vamos juntos nesta, tá certo? Você que não assiste no nosso canal, seja muito bem-vindo à família Point. Eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Dê o seu like, comente, se inscreva, dê uma olhadinha lá na nossa playlist, né? Temos 86 videoaulas de teologia para iniciantes, temos mais de 50 aulas, né, de história, curso de história da teologia, temos muitas videoaulas aí também de teologia paulina, teologia pentecostal, 17 aulas, 17 vídeos de prolegômenos, né, que são as palavras introdutórias da sistemática. Dá uma olhadinha lá, confere, compartilha aí o nosso vídeo, aí dê o like, comente para ajudar a engajar o canal, tá certo? Se você deseja também ser um apoiador do nosso canal, fazer parte do grupo do WhatsApp da família Ponte, aqui embaixo no link nós temos o link do Apoia-se, você poderá tornar-se nosso apoiador mensal, contribuindo a partir de R$5. Se você pode com 5, com 10, com 15, abençoe o nosso canal, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando batemos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia. Tá certo? Vamos lá para o sumário. Mas antes, gostaria de mostrar quem é o autor, nosso querido Elcio, é pastor e professor de teologia. Ele é mestre em teologia pela PUC, São Paulo, mestre em ministério pelo Seminário Batista Logos, pós-graduado em psicologia pastoral pela Unifil e bacharel em teologia pelo Seminário Batista Logos e Faculdade Teológica Batista do Paraná, pastor da Igreja Batista Regular em Diadema, São Paulo, desde 2005, é docente no Seminário Batista Logos desde 95, onde leciona teologia sistemática, homilética, introdução ao hebraico, bíblico, entre outras matérias, é membro da diretoria executiva do Seminário Batista Logos, ok? Vamos para o sumário. Temos aqui as abreviaturas, apresentação, prefácio, introdução, capítulo 1, papel do mestre no Antigo Testamento. Então vai se dividir aqui, ó, Deus como mestre. Achei interessante isso aqui, vamos ler um trecho. Moisés como mestre, a família, a comunidade pedagógica da lei, os sábios como mestres, os profetas como mestres, os sacerdotes como mestres, os escribas como mestres, características do falso mestre no Antigo Testamento. Perdão. Jesus, o mestre por excelência, no capítulo 2, o contexto educacional judaico à época de Jesus, a autoridade de Jesus como mestre, Jesus como rabi, didáscalos, né? Jesus como profeta, profetas, a atividade de Jesus como mestre, as parábolas de Jesus, sentenças, aforismos do mestre. Aí tem mais um trechinho aqui. Imagens usadas no ensino de Jesus, lições objetivas, dramatizações usadas por Jesus, discursos, sermões, pregações do mestre, perguntas do ensino de Jesus, exemplos pessoal do mestre, Jesus e o ensino da lei. Aí vem o capítulo 3, mostrando, né, o capítulo que o tema, né, mostrando o tema que dá título ao livro, Paulo como mestre, contexto histórico-cultural de Paulo, contexto sociopolítico e religioso de Paulo, desenvolvimento do cristianismo primitivo até Paulo, contexto educacional de Paulo, contexto helenístico da formação de Paulo, o contexto judaico da formação de Paulo, o chamado de Paulo como apóstolo, o chamado de Paulo como profeta, a pedagogia de Paulo, os mestres no Novo Testamento, os métodos do ensino de Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O contexto helenístico da formação de Paulo, vamos ver o que ele diz aqui, página 178. Contexto helenístico, né? Tem o contexto judaico também, ó. Contexto educacional de Paulo. Ao comentar sobre a formação de Paulo, contamos com o livro de Atos dos Apóstolos, bem como as suas cartas, como poderá ser constatado, é inegável que Paulo obteve uma sólida formação judaica. O uso que o apóstolo faz das escrituras de Israel deixa transparecer sua erudição bíblica, bem como a inspiração do Espírito Santo em seus ensinos, mas necessita-se precisar também a possibilidade de uma formação helenística em sua cidade natal. Isto se dá devido às evidências variadas de estilo e escrita apresentada em seus discursos e cartas. Contexto helenístico da formação de Paulo. Como teria sido a educação de Paulo? Neste ponto da pesquisa, cabe analisar as fontes a fim de se verificar a formação do apóstolo. Porter e Pict, são autores, né? Conjecturam sobre a possibilidade de Paulo ter sido Carintaço antes de sua vinda para Jerusalém, nos seguintes termos. Número 1, o filósofo, historiador e geógrafo grego Estrabão descreve a cidade de Tarso, na mesma época de Paulo, como provida de um sistema educacional que sobrepassava Atenas e Alexandria. Olha.
Estrabão também afirma que era um costume dos nativos de Tarso permanecer em sua cidade para que os estágios iniciais de sua educação fossem completados e somente depois disso partir para estudos avançados. 3. O sistema educacional greco-romano, levando-se em conta a diferença geográfica das regiões, tinha em geral 3 níveis sucessivos de aprendizado. Primeiro nível, ludus literários, que ensinava literatura, escrita e matemática. Segundo nível, escola grammatici, que cobria gramática, composição, escrita de cartas e literatura, e escola de retórica, escola rhetores, que ensinava retórica, oratória e concentração em vários autores de prosa. Estes mesmos autores salientam que há cogitações variadas sobre a quantidade. Eles preferem 2. E conteúdo destes níveis descritos e também consideram os diferentes graus de acessibilidade a esta educação. Aí você pode parar o vídeo para ler o ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7 e 8. Aí, o contexto educacional de Paulo, né? O contexto linguístico da formação dele. Tem mais aqui, ó. Discutiu-se anteriormente nesta pesquisa a famosa tríade de educação judaica à época de Cristo, lar, sinagoga e escola. Pelas evidências cogitadas acima, parece que Paulo também experimentou uma tríade educacional, porém com um elemento diferenciado, a escola greco-romana. Show. Ele vai citar Kuster, né, que é um autor muito conhecido aí. Tem obras publicadas pela Paulo, né? Bastante conteúdo, muito interessante essa obra, hein? Puxa, um tema interessantíssimo. Separei também outro trecho aqui. Cadê onde eu separei? Na página 21, capítulo 1, o papel, Deus como mestre, é o papel do mestre no Antigo Testamento. Deus como mestre, interessante, né? Vamos ler um texto aqui. A partir do estudo das Sagradas Escrituras, pode-se deduzir naturalmente que Deus é o mestre primeiro. É Ele o autor da criação. É Ele que cria e ensina o homem os seus propósitos, embora este Deus pudesse ser inferido através da revelação geral. Ele, como mestre, interage com as civilizações que seguem naquilo que se denomina a história. Podem-se mencionar 4 títulos no Antigo Testamento que apontam para o Espírito de Deus como mestre. Número 1, o Espírito de sabedoria. Né? Esse daqui é hebraico. É o Rakemá, né? Ruha Hakma, Espírito de sabedoria, Ruha Hakma, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, né? São textos lá de Isaías, né? Capítulo 11. Maia descreve Deus como mestre perfeito. As Escrituras enfatizam que Deus jamais foi ensinado. Como o Senhor de todo saber, não precisa ser ensinado por ninguém, porque não há saber fora dele. Acaso alguém ensinará Lamad, ciência a Deus, a Ele que julga os que estão nos céus? João 21, 22. A origem do saber está em Deus. Toda a verdade procede de Deus. Assim, quem quer que saiba genuinamente alguma coisa, aprendeu dele a fonte de toda a verdade. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho? Conselho Yates, para que lhe desse compreensão. Quem o instruiu? Lamad, na vereda do juízo, lhe ensinou, Lamad, sabedoria da At. Lhe mostrou o caminho de entendimento. Ele vai citando aqui vários trechos interessantes do Antigo Testamento, né? Deus usa de diversas maneiras para se revelar, entre as quais teofanias, sinais e maravilhas, envio de mensageiros e providência. Ele lida pontualmente com personagens específicos através da revelação e ensina através de sua relação com pessoas e atos miraculosos, por exemplo, Noé e o dilúvio. Você pode parar o vídeo aí para ler o restante do trecho. Muito legal essa obra, hein? Gostei. Pastor Batista. Muito bacana. Você pode parar o vídeo aí. Vou mostrar mais alguns trechos aqui. Olha só. Tá certo? Diz pra mim aí, diz pra mim. Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas diz pra mim se está no seu radar aí esta obra que Paulo, o mestre, queridos, eu achei interessante. Pastor e professor Elcio Bernardino Correia. Dê o like, compartilhe, sugiro que você se torne nosso apoiador.
tá certo? Diz para mim se está no seu radar. Até a próxima e Deus te abençoe.